Olá a todos, meu nome é César e você está no canal das Antiga 80 e hoje temos o Opinião Sincera sobre um clássico toca-discos fabricado no Brasil nos anos 80 pela marca Polivox. Estou falando do TD6000, toca-discos clássico que também compunha a famosa linha 5000. É isso mesmo. Minha opinião sobre o TD6000, pontos positivos e pontos negativos, como eu sempre faço aqui nesse canal. E para você que não sabe, aqui nesse canal a gente só conversa sobre essa geração, equipamentos dos anos 70, dos anos 80, alguma coisa dos anos 90, aquilo que realmente vale a pena, opinião sincera como estou fazendo aqui, conhecendo equipamentos, curiosidades, dicas, lives batendo papo, analisando o mercado do som vintage, tudo sobre essa geração. Tem interesse? Inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ser notificado quando eu lançar um vídeo novo. E não esquece aí de deixar o like para ajudar. E, inclusive, preciso falar que, um aviso, né? Que aqui você não vai escutar esse toca-discos funcionando. Tem vários vídeos dele aqui já no canal, quando eu coloquei ele à venda, dele tocando um disco inteiro, alguns detalhes, curiosidades, tem tudo aqui na descrição, vou deixar aqui na descrição para você assistir. Inclusive o Conheça, se você não sabe do que eu estou falando aqui, vai ter o Conheça, o TD6000 aí também na descrição, assista lá para você entender sobre o que eu estou falando aqui no Opinião Sincera. E também já fiz várias opiniões sobre vários equipamentos dessa geração, também vão estar aqui na descrição para você assistir. Então vamos lá, sem enrolação, os pontos positivos da TD6000. O primeiro ponto positivo, Direct Drive. Lembrando também que muitos pontos positivos têm seu lado negativo e também muita gente pode concordar e discordar do que eu vou falar aqui, tá? Mas ser Direct Drive, quer dizer que o motor estar direto aqui e girar sem polia, sem correia, na minha opinião, é um ponto positivo. Muita gente fala que não, o toca-discos top tem que ser com correia, porque a correia... Cara, toca-discos com correia teria que ser aquele supra-sumo, né? As pessoas às vezes confundem um toca-discos com correia como um toca-discos top, mas não. Tem toca-discos com correia que ele é o mais básico possível. Então nem todo toca-discos com correia, né, ele é legal, bacana. Claro que existem os toca-discos top com correia que são legais, mas Direct Drive eu acredito que seja o ponto positivo melhor desse toca-discos, seria ele ser Direct Drive, tá? Segundo ponto positivo, braço em S. Bom, aí você vai falar assim, mas César, todos os toca-discos top dessa geração tem o braço em S, braço acromado, bonito e tal, mas só que hoje a gente já está numa geração diferente. Hoje os equipamentos novos saem aí com braço de plástico, braço reto, né, braço sem... Até tem toca-discos até que nem tem regulagem de anti-skate, não tem regulagem de contrapeso, não tem nada, toca-discos moderno. Então, se a gente pensar só na geração anos 80, o braço, para os toca-discos top de linha, esse braço é simples. Mas se você pensar que hoje o pessoal vende toca-discos top de linha aí com cada coisa que dá até medo, então ele ter esse braço em S hoje, na verdade seria um grande ponto positivo, na verdade, ele ter esse sistema aí para concorrer com um equipamento moderno, né? Tem muito equipamento moderno aí, se diz top, que não tem a menor qualidade aí com relação ao braço, tá? Terceiro ponto positivo, head shell destacável. Aí eu também cito os equipamentos modernos, porque todos os top, esse head shell que é universal, eu posso colocar ele no TD5000, no 3000, no DD1, nos Technics, no CCE, né? Então existia esse sistema universal do head shell. Claro que existiam outras marcas que tinham um head shell que é destacável também, mas que usavam um outro sistema, tipo Philips Geleião, né? Até os Garrard também tinham lá um sistema que se puxava, tinha três barrinhas assim que você encaixava, mas claro, ele é exclusivo da marca, principalmente Philips. Philips gosta de fazer coisa exclusiva, né? Então aqui você tem um head shell universal, né? Então você pode utilizar um head shell, como eu disse, de Technics, de Polivox, de CCE, o que você quiser enfiar aqui você consegue, porque ele é um braço, né? O braço é universal, então ele é universal. Coisa que hoje às vezes você não consegue encontrar novo. Então às vezes você pega um equipamento novo, os que tem esse mesmo sistema que é utilizado até hoje, são os mais caros aí e são os considerados profissionais. Aquele que o pessoal usa tipo no residencial tal, é um braço ali que você tem que, para você tirar a cápsula, tirar ali, fazer uma manutenção, você tem que fazer
um malabarismo aqui para puxar o braço, para enfiar, para tirar aqui, não. Simples saca aqui o head shell, trabalha aqui no head shell solto, mexe na cápsula, troca a cápsula, põe aqui de novo. Tem alguns equipamentos que o head shell é fixo, você tem que ficar erguendo o braço aqui para cima e tal, e bem complicado. Então, esse ponto positivo do head shell não seria um ponto positivo nos anos 80, mas hoje com certeza é um ponto positivo, tá? Outro ponto positivo, ele tem um sistema de retorno automático. Então, quando aqui diz automatic, mas na verdade ele é semi-automático, como a gente chamava. Porque um equipamento full automático, você aperta para o início. Então eu apertaria aqui o início, exemplo, qual que eu posso dar exemplo? SL2900, posso dar o exemplo como DD200Q da Gradiente. Então você aperta aqui, ele viria até o início, pá, caía, né? Isso um full automático, viria até o final, erguia, voltava e desligava. Esse equipamento ele não tem início automático, ele tem um retorno automático. Então, o que vai acontecer aqui? Quando ele começar a tocar o disco, ele vai tocar o disco até o final ali, correto? Vai chegar no final, tem um sensor, vai erguer o braço, vai voltar o braço até o berço, vai desligar aqui e desligar o aparelho, certo? O antecessor dele, que eu considero superior a ele, no caso tem que fazer esse tipo de comparação com o 5000, ele não tem nada disso. O braço está totalmente livre. Então ele vai vir até aqui, no caso do 5000, vai chegar no final, o braço não se move, certo? Porque não tem nenhum tipo de engrenagem ligada ao braço. E o prato vai desligar, simplesmente vai desligar e o toca-disco vai morrer, né? Com o prato desligado, mas ligado com o braço aqui em cima. Esse não, ele vai voltar lá no bercinho para você iniciar novamente. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam. Então, inclusive, esse ponto positivo ele vai entrar no negativo. E também você tem uma tecla return. Então, eu estou aqui escutando tal, não quero, vou trocar de disco, você aperta aqui, ele faz o mecanismo de voltar em qualquer parte do disco aqui, ele volta e entra no berço, desliga, você troca teu disco. Então, seria um ponto positivo, mas como eu disse, ele é ponto negativo também, você vai ver isso mais para frente. Controle duplo de rotação, né? Muita gente pergunta, mas por que você insiste nisso, né, no controle duplo? Veja, aqui nós temos dois potenciômetros, um potenciômetro aqui e um potenciômetro aqui. O toca-discos mais top que existe, né, o profissional, ele tem um só controle de velocidade, né? Então quando você altera ali do 33 para o 45, aquele controle de velocidade ele pode funcionar corretamente bem ou não. No caso do toca-discos que eu estou citando, ele funciona perfeitamente, certo? Se eu regular de uma maneira o 45, ele vai ficar, né? Então o controle duplo serve muito principalmente para um ponto positivo, para um ponto negativo desses toca-discos aqui, que eu vou falar mais para frente. Então, se eu estou usando um 45, certo? Regulo minha rotação, regulei minha rotação num potenciômetro, fechou, 45, mudei para um disco de 33, que é aqui a chave, mudei para 33, e eu venho no mesmo potenciômetro para fazer o ajuste fino de novo de rotação. Quando eu voltar para o 45, eu vou ter que refazer esse ajuste. Você tendo dois potenciômetros separados, você consegue fazer o ajuste do 45 e pelo menos, na teoria, quando você volta para o 45, ele vai estar na mesma rotação, certo? Ou um pouquinho acelerado e tal, mas daí é questão de ajuste aqui. Agora, quando você tem um potenciômetro único, toda vez que você muda para o 33 ou para o 45, você tem que ficar ajustando, porque ele é único, né? Ele não vai servir tanto para o 33, quanto não vai ficar preciso tanto para o 33 como para o 45. Então, com certeza, o potenciômetro duplo, um para cada velocidade, é muito melhor do que algum toca-disco que você pega aí, que você tem um potenciômetro, né, que pitch só, e aí você muda 33, 45 e usa o mesmo botão, certo? Isso aí é um ponto negativo e aqui no caso é um ponto positivo, tá? Bom, e o último ponto positivo aqui, que é um equipamento clássico, né? Então você tem um equipamento dos anos 80, fabricado nos anos 80, na época que o disco de vinil era a mídia principal, como eu sempre falo aqui no meu canal. Então a mídia principal dos anos 80 era o vinil. Então, claro que se fabricavam equipamentos para que se reproduza o vinil de excelente qualidade. Nós temos um limbo, digamos aí, um hiato com relação a vinil no final dos anos 90. Então, a partir de 94, mais ou menos, quando o CD, antes, né? Quem tinha dinheiro já comprava CD antes, mas 94, quando popularizou o CD, até as empresas que faziam as mídias pararam de fabricar os vinis, né? Então não tinha mais vinil. Então de 94 até 2000
2003, 2004, talvez em 2005, quando o vinil começou a voltar, talvez tivesse alguém que fabricava ainda, né? Tanto é que você sabe, histórias aí de pessoal que vai lá e reforma, né? Ou restaura máquinas que prensam o vinil, né? Empresas aí nacionais que recuperaram esse tipo de máquina para poder reprensar o vinil e tudo mais. Então ficou esse hiato aí, onde as pessoas não queriam mais o vinil. Claro que muitas pessoas ainda tinham, colecionavam, mas não se tinha mais aquele suporte novo. Não era a mídia principal, não era o popular, certo? E aí, consequente, os equipamentos também não eram mais aqueles equipamentos, nossa, supra-sumo para tocar discos, né? Então ficou de lado. O toca-discos era simplesmente colocado em alguns sistemas aí que era vendido nesse período para simplesmente suprir ali um pouco do mercado. Então não era o top principal, certo? Inclusive muito receiver ali, pessoal, tinha problema porque até a conexão para esses toca-discos elas foram eliminadas aí em muitos equipamentos. Então, quando voltou a fabricação dos aparelhos, né, infelizmente eles não voltaram, né, para serem oferecidos para as pessoas que tinham a mídia como essa mídia principal. Então não tem como você dizer que um toca-discos dos anos 80 você pode comparar algum toca-discos moderno com toca-discos dos anos 80, talvez só os top de linha, supra-sumo, aqueles bem caros, né? Então, realmente é um ponto positivo você ter um toca-discos que na época era feito justamente para a mídia principal, tá? Então vamos lá, pontos negativos. Os positivos foram esses que eu lembrei aqui, claro, tem outros pontos de vista e tudo mais, mas basicamente isso. Negativo, tá? Ponto negativo. Bom, aqui o ponto negativo, ele pode ser também positivo, sei lá, mas ele não tem um sistema de quartzo. Como assim, César? Se eu não me engano, esse toca-discos aqui, ele não tem sistema de quartzo, né? Então, o que é o quartzo? O quartzo nada é mais é que fixa. Então, digamos, quando você tem ali deixa eu dar um exemplo, DD200Q, né, que eu já citei, então ele tem um quartzo que você vai ficar fixo a rotação. Então, você vai pôr aqui, vai ficar travadinha. DD200Q, para você ter uma ideia, ou ela está totalmente bagunçada a rotação, ou ela trava e não mexe. Quartzo, certo? Quando um toca-discos não tem o sistema de quartzo, ele pode flutuar muito. Por quê? Porque todo o sistema da rotação passa pelo potenciômetro, passa por essa chave, né? Então tem muita coisa que pode fazer ele oscilar essa rotação, né? Então é um equipamento que funciona muito bem e tudo mais, mas frequentemente você vai ter que vir aqui no potenciômetro do ajuste fino de velocidade e ficar ajustando. Um ou dois discos tem que vir aqui, acionar, ajustar. Então ele não ter o sistema de quartzo para travar, né, é um ponto negativo. Apesar de que muito toca-disco quartzo, a quartzo hoje é condenado porque às vezes dá problema e não dá. Aqui não tem esse problema, mas tem esse ponto negativo dele não fixar aí a rotação, correto? Com certeza na época que ele foi vendido fixava perfeitamente, porque era tudo novinho, cheirando a bundinha de nenê. Mas hoje, né, depois de 40, 50 anos, então o potenciômetro pode dar uma osciladinha, alguma coisa pode dar uma oscilada aí nele. Então, ele não ter o sistema quartzo é um ponto negativo, na minha opinião, tá? Ponto negativo número 2, justamente o retorno automático. As pessoas sabem o que eu acho sobre automático e tudo mais. É muito legal você vir aqui apertar, o braço erguer, retornar. É muito legal, muito bacana, lindo, maravilhoso. Mas, porém, contudo e entretanto, na minha opinião, todos esses apetrechos ligados ao braço podem acarretar muitos problemas. Quando você pega um braço totalmente livre, certo? Ele não tem nada ligado, não tem engrenagem, não tem automático, tem nada, certo? Ele nem está ligado ao motor do toca-discos. Então você imagine, aqui tem um motor que tem uma engrenagem que está ligada ao braço ali, porque ela tem que acionar. Então você veja, qualquer vibração do motor, principalmente na hora, se ele não estiver bem ajustado, de liberar o braço na engrenagem e ficar meio que pegando, acontece muito isso, ele ficar pegando na engrenagem, né, tic, 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 e não dá o contato, esse tipo de vibração, esse tipo de toque, acaba passando vibração para o braço e trazendo para o áudio, não tem como. Então, na minha opinião, um braço totalmente livre, né, totalmente solto, é muito melhor do que qualquer toca-discos que tem um monte de engrenagem ligada ao braço, tá? Então o retorno automático,
Ele é um ponto positivo no ponto de vista, mas no outro ponto de vista ele é negativo sim. Bom, um ponto negativo para os 5.000, comparando para os 5.000 não, para os 6.000, é justamente comparando ele com 5.000, né? Então aqui a gente já começa a nossa era Plastzilla. Como assim? Poxa, você tem um toca-disco 5.000, César, mas o 5.000 é inferior ao 6.000. Não, 5.000 é superior ao 6.000, não está na ordem aí numérica correta, certo? Então o que acontece, e você já vai entender no próximo ponto negativo, então o que acontece, já é o Plastzilla. Apesar de a gente ter aqui várias coisas que são comuns, tanto na 3.000, na 5.000, na 6.000, já fiz vídeo sobre isso, mas aqui você tem botão de plástico, são acabamentos que você acaba percebendo que vão perdendo qualidade, né? Apesar de que a gente sabe que toda a indústria trocou materiais ferrosos, digamos assim, alumínio, ferro, qualquer coisa que seja, pelo plástico, pelo petróleo aí no caso, mas isso na minha opinião é um indício de coisas que vão perdendo qualidade, certo? Você ter uma peça, um 5.000, que você tem a peça de alumínio, um acabamento de alumínio, tudo mais, com certeza vai durar muito mais que o plástico. Então aqui a gente já tem o início dos Plastzilla. Essa parte é acabamento de plástico, os botões são de plástico, aqui ainda continua sendo de alumínio, mas a grande parte da base ali do braço é de plástico, ao contrário do 5.000 que é tudo de alumínio, né? Na minha opinião o alumínio é muito mais resistente do que o plástico, né? Então realmente eles ter já peças, partes de plástico é um ponto negativo. Principalmente comparando com os concorrentes da época, porque comparar com coisa nova, né? Nova até o braço é de plástico, então não tem como comparar. Bom, mais um ponto negativo é assim, porque esse toca-discos compartilha gabinete, pés, dobradiças e a tampa acrílica com o 3.000, com o 5.000 e com o 6.000 aqui no caso, né? Então eu vou citar como um ponto negativo, tá? Por quê? Porque os pés, com o tempo, a borracha resseca. Esse tipo de toca-discos, para você encontrar, eu fiz um vídeo até desse aparelho aqui, que ele é o sobrevivente, para você encontrar um toca-discos desse com os pés originais em bom estado, muito difícil, hoje em dia é muito difícil. As dobradiças em bom estado, sem trinca, sem quebrado, sem nada, muito difícil. A tampa acrílica, mesma coisa, muito difícil encontrar. E o madeiramento. Isso aqui eu sempre falo, cara, esse tipo de madeira aqui, né, o tal do aglomerado, você olhou, ó, tá querendo pingar aqui na minha região, eu tenho que guardar ele, você entendeu? Porque você olhou meio querendo chorar para ele já começa a esfarelar. Então, é um ponto negativo esse material que eles utilizavam, com o tempo sim, porque aqui no caso, o gabinete, a gente tem uma lógica do gabinete ser de madeira e não de plástico, certo? É a acústica, no caso, né? A acústica de todo, a vibração que você pode ter num plástico. O plástico é duro, você bate, ele pum, transmite a vibração muito mais fácil, a madeira absorve esse tipo de vibração. Mas a durabilidade é bem pequena. Mas com relação aos pés e as dobradiças, essa mesma de dobradiça, para você ter uma ideia, existem versões de toca-discos importados, né? Que tem esse mesmo material, essa mesma dobradiça de ferro. Poderia ter sido feita de ferro e não de plástico, certo? Mas, inclusive a 5.000, né, que eu citei que ela tem muitas partes de alumínio, a dobradiça também é de plástico. Então, essas 4 partes, pés, gabinete, tampa acrílica e dobradiças, é um ponto negativo desse toca-discos, tá? E agora o ponto negativo principal do TD6000, e não é muito pelo aparelho, certo? Muita gente vai entender o que eu vou dizer aqui agora. Qual é o principal ponto negativo do 6.000, César? É ele ter entrado para a família 5.000, certo? Para você que não conhece, aqui eu tenho um pré-amplificador CM5000, um amplificador PM5000, certo? Equipamentos clássicos aí, muito cobiçados hoje em dia. Mas se você pegar a versão clássica dessa linha, PM, CM, 750D, Vox 145 e TD5000 é a versão clássica. Mas, infelizmente, a Polivox acabou atualizando essa linha, mudou o tape ali, né? O tape foi o 5000, mudou o nome do 950 para 5000, também acho que desvaloriza, na minha opinião. Mas ter tirado a TD5000, que na minha opinião é um toca-discos totalmente colecionável, muito bacana, muito legal,
e ter substituído pelo 6000, óbvio, existem os motivos da Polivox ter feito isso. Mas esse equipamento 6000, ele teria que ter ficado aí para os receivers, talvez para um conjunto, um polysystem, mas ele ter entrado na linha 5000, na minha opinião, fez com que a linha 5000 perdesse valor, né? Então uma linha 5000 onde você comprava lá no 81, 82, talvez nos anos 80, com o TD6000, você perderia valor. Então, exemplo, se eu tivesse, um parênteses, se eu tivesse ido numa loja 1978, 79 e namorado uma linha 5000, falar assim, não, eu vou comprar um som desse, um dia eu vou comprar, vou começar a guardar dinheiro hoje. Comecei a guardar dinheiro, fui lá na loja e falei assim, eu quero comprar uma linha 5000, aquela que eu vi aqui em 79. Não, mas agora nós temos essa aqui, ó, que é a atualização. Putz, eu teria ficado decepcionado. Então, na verdade, a TD6000, ponto negativo da TD6000, ter sido parte integrante do top de linha, que seria o 5000 da Polivox, é um ponto negativo. E vou pedir para você aí me dizer o que você acha disso, desse último ponto positivo, aí deixe nos comentários. Então é isso. Se você quer ver esse toca-discos funcionando, quer olhar os detalhes, quer conhecer o toca-discos, os links vão estar na descrição. Esses foram os pontos positivos e os pontos negativos. Se você quer acrescentar tanto um ponto positivo como um ponto negativo para esse toca-discos, deixa aqui nos comentários. Talvez eu faça uma nova versão e atualize aqui os pontos positivos e os pontos negativos do TD6000 toca-discos aqui diz automático, né? Semi-automático da Polivox, tá? Então é isso, inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ser notificado sempre quando eu lançar um vídeo novo. E repetindo, não esqueça de deixar um comentário aí pra gente continuar debatendo. Sempre aparece alguma questão nova, alguma coisa que deixei passar aqui em branco, aparece alguma coisa aí, deixe nos comentários. Inscreva-se no canal, ative o sininho, não esqueça de dar o like para ajudar. Opinião sincera, pontos positivos e negativos do toca-discos clássico da Polivox TD6000. É isso aí. Abraço.